Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender e hoje vamos falar sobre o mercado de fusões e aquisições das empresas. E para falar deste tema, a gente convidou o sócio de finanças corporativas do grupo Crowley Macro, o Marcelo Tomasi. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Olá, Bruno. Obrigado pelo convite e a oportunidade de falar com vocês. Marcelo, o que é a fusão e qual o impacto dela para o ambiente de negócios? Olha, as fusões e aquisições, na realidade, elas são, a gente vê como ferramentas de crescimento empresarial. Muitas empresas hoje utilizam isso como uma estratégia de crescimento, a fusão e a aquisição como uma estratégia de crescimento. Ou seja, companhias que compram outras companhias no sentido de ganhar escala de negócio, no sentido de diversificar seus negócios, trazer inovação para a companhia. Ou seja, existem muitos objetivos, mas em geral a gente está falando de uma ferramenta empresarial de crescimento e inovação. No caso da aquisição, Marcelo, como é que ela funciona? Como é que se dá essa incorporação entre empresas? Em geral, nós temos um time que acompanha a aquisição, assessorando clientes do início da concepção dessa iniciativa até o final. O que significa... Esse processo tem uma série de fases, mas tudo começa por você criar uma definição do que você quer comprar, do que faz sentido para a sua companhia adquirir em termos de companhias. Daí você vai passar por um processo onde você vai buscar esses possíveis alvos, ou seja, entender isso do lado do comprador, entender quem interessa comprar, mapear o mercado, entender quais as companhias que podem ser compradas, abordar estas companhias, negociar termos iniciais, como preço, condições de pagamento, etc. Em sequência, uma apresentação de uma proposta, para que as partes estejam alinhadas, e aí o aprofundamento desse processo através de uma diligência de negócios, uma diligência que também vai olhar para a parte, vamos dizer assim, mais formal, como contábil, tributária, trabalhista, envolve muitas vezes a avaliação, dependendo do tipo de empresa, avaliação da área de recursos humanos, eventualmente a parte ambiental, dependendo do tipo de negócio, pode ser também uma investigação na parte de tecnologia. Então hoje talvez 1/3, 30% a 40% do volume de transações que existe no Brasil hoje está relacionado com empresas de tecnologia, então você vai ter eventualmente a necessidade de avaliar de uma forma mais aprofundada os recursos tecnológicos da companhia, até que isso vai convergir para um momento onde você vai ter a formalização dessa transação, aí envolvendo advogados principalmente, onde você vai colocar todos os termos negociados num contrato, a assinatura desse contrato, a liquidação financeira da operação e basicamente, se a gente pudesse simplificar esse processo, que às vezes demora mais de um ano, pode ocorrer, vou dizer, ele ocorre dessa forma. Agora, Marcelo, quais as razões, quais os principais motivos que levam as empresas a essa modalidade? Olha, do ponto de vista, eu acho que tem dois ângulos bastante distintos para a tua pergunta. O primeiro ângulo é o ângulo do comprador, né? Que é o que eu mencionei inicialmente, o ângulo onde o comprador vai buscar aumentar seu negócio, trazer inovação para o seu negócio, diversificar o seu negócio através de uma aquisição. Essa é a função
via de regra, no comprador. Em alguns casos, até eliminar a concorrência, vamos dizer, reduzir a concorrência, né? E aí existe um órgão governamental chamado CADE, que tenta, vamos dizer assim, administrar esses atos de concentração. Do outro lado, eu acho que outro aspecto, outro ponto de vista é o ponto de vista do vendedor. O vendedor, ele pode ter uma série de razões para vender a sua companhia e, consequentemente, possibilitar que alguém adquira. E essas razões, as razões principais, eu diria que são, vamos dizer assim, sucessão, onde você tem, por exemplo, uma família que não tem sucessores no negócio e o fundador ou os sócios querem monetizar o valor dessa companhia para poder fazer a divisão dos bens para os seus familiares. Existem também razões de mercado, por exemplo, hoje a gente tem alguns segmentos no Brasil que estão em processo de consolidação. Por exemplo, a área de saúde tem alguns, vamos dizer assim, frentes de negócios na área de saúde que estão sendo consolidadas. Então, é uma oportunidade muito boa do ponto de vista financeiro para os empresários que têm uma empresa, que são um alvo de um grande consolidador, de um grande comprador de empresas. E principalmente no momento onde esse processo de consolidação ou tem um grupo de compradores bastante relevante fazendo aquisições. Isso, via de regra, tende a valorizar um pouco o negócio desse vendedor, e essa é uma razão oportunística, vamos dizer assim, mas que pode valorizar a companhia e ao mesmo tempo trazer uma liquidez, monetização desses bens para o empresário. Existem as fusões, por exemplo, que aí nós estamos envolvendo dois lados que se juntam. Muitas vezes tem algumas razões estratégicas, até razões de proteção, vamos dizer assim, de melhoria de performance no mercado. Enfim, tem uma série de intuitos, mas eu diria que do lado do comprador é ganho de escala e aquisição de mercado e de recursos para inovação, e do lado do vendedor uma sucessão ou vamos dizer assim, uma oportunidade de monetizar aquela construção da vida do empreendedor. Agora, nesse processo de aquisição, né, Marcelo, nem sempre o ramo de negócio é o mesmo, não é isso? Não, no Brasil você tem 10, 15, 20 ramos de negócio que constantemente aparecem no fluxo de transações. A gente faz um trabalho, nosso time faz um trabalho de monitorar as transações a nível diário, para entender exatamente o que está acontecendo, nos relacionarmos com os compradores e com os vendedores também. Afinal, nosso trabalho é um trabalho de assessoria, principalmente a vendedores. Então, eu diria que hoje tem muitos segmentos no Brasil que aparecem nesse fluxo de transação, mas o que é interessante é que você tem cerca de 30%, 40% do volume de transações hoje relacionados com a indústria de tecnologia de informação. Essa é a grande fatia do fluxo de transações hoje vai para essa indústria de tecnologia de informação. Muitas vezes, companhias de tecnologia comprando companhias de tecnologia, ou às vezes até companhias de fora do mundo da tecnologia, industriais ou comerciais, comprando empresas de tecnologia para ganhar recursos de tecnologia e inovação para o seu negócio. Uma operação que acontece tanto dentro das pequenas quanto das médias e grandes empresas, né, Marcelo? Sem dúvida. Hoje em dia, você tem hoje mais ou menos uns 70%, 70% a 75% das transações ocorrem num extrato de companhias que uma faixa que a gente chama de middle market, ou que
que são companhias de médio e pequeno porte. Cerca de 75%, 80% das transações. E aí eu estou falando transações que são valores que vão até 500 milhões de reais. Aí acima de 500 milhões de reais você tem aí os outros 20%, 25%, e o que a gente chama de transações, essas sim, transações, grandes transações, com o que a gente chama de large e corporate, que são as companhias, vamos dizer, as multinacionais, as grandes empresas brasileiras, os grandes conglomerados. Então, cerca de 3/4 aí, mais ou menos, do fluxo de transações, ele é um fluxo relacionado com empresas que são com transações menores que 500 milhões de reais, até transações de alguns milhões de reais. Tá? Ou seja, empresas de todo tamanho. Entendi. Um exemplo, uma empresa do ramo de gastronomia, uma grande rede de franquias no setor de gastronomia pode naturalmente ali fazer a aquisição de uma empresa que não tem nada a ver com essa área de atuação, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Você tem muitas transações hoje em dia que são, vamos dizer assim, que cruzam as fronteiras das indústrias, né? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, que está bem em voga. Você vê muitas empresas industriais adquirindo companhias da área de tecnologia. Por quê? Porque às vezes você adquire companhias da área de tecnologia para ganhar certos recursos, certas ferramentas que podem ajudar o seu negócio, mas você não é necessariamente uma companhia de tecnologia. Você é uma companhia, por exemplo, de produção de máquinas. Você é uma companhia recentemente a gente tem visto, por exemplo, uma grande indústria de equipamentos pesados comprando empresas de tecnologia na área de internet das coisas, de IoT, o que faz muito sentido. Então você tem esses cruzamentos de indústrias quando você quer principalmente, muitas vezes, diversificar o seu portfólio de produtos, mas também trazer ferramentas tecnológicas que podem melhorar a performance do seu próprio negócio. Perfeito. Marcelo, a gente só vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue aqui falando desse mercado de fusões e aquisições. Correto. E para você de casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com mais uma entrevista especial aqui no Canal Empreender, hoje falando sobre o mercado de fusões e aquisições no ambiente de negócios. E a gente segue aqui conversando com o Marcelo, que é sócio de finanças corporativas do Grupo Crowell. Marcelo, você estava falando no bloco anterior justamente dessa aquisição, né, de uma empresa de um determinado ramo, adquirir uma outra empresa, independentemente do porte dela, se é pequeno, se é médio, se é grande, que essa relação, essa parceria acontece e é muito comum, né, no Brasil, né? Sem dúvida, ela é muito comum. Obviamente que o grande, como eu disse, acho que se você olhar pelas faixas de tamanho de empresa adquirida, você tem empresas de todos os tamanhos. Tá? O que ocorre, na verdade, é que você, para fazer uma aquisição, em geral, os compradores têm um certo porte, porque você precisa muitas vezes você vai desembolsar uma quantidade de dinheiro razoável. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, do lado do comprador, você vê principalmente empresas de médio e grande porte fazendo aquisições. Do lado do vendedor, obviamente, aí sim você vê empresas grandes, desde as muito grandes até empresas pequenas ou muito pequenas, você vê bastante transações. Em especial, hoje você vê muita transação que a gente chama de empresas que se chamam startups, né? São as companhias emergentes, com negócios inovadores, às vezes disruptivos, que se desenvolvem aos poucos, e esse desenvolvimento acaba sendo
acaba se mostrando o mercado e muitas companhias que tentam desenvolver na área que esta startup está se desenvolvendo acabam se interessando. Acho que é interessante a gente mencionar também que dentro desse rol, vamos dizer, de transações, do mundo de transações no Brasil, hoje você tem em torno aí de 1.500 a 2.000 transações por ano divulgadas. Obviamente que o número de transações é maior do que esse, mas você vê divulgados entre 1.500 e 2.000 transações anualmente. E uma parte disso também são transações onde você vê um número crescente de fundos de investimento, gestoras que têm fundos de investimentos fazendo aquisições para, vamos dizer assim, ajudar companhias pequenas e médias a se desenvolver, fornecendo capital e ajuda, vamos dizer assim, para gestão, para desenvolvimento estratégico, o que a gente chama de smart money. Mas existe uma parcela relevante das transações que são anunciadas que tem essa característica, ou seja, um gestor de recursos financeiros, de investimentos, fazendo aquisição de uma participação de uma companhia para ajudá-la vamos dizer assim, a crescer e se desenvolver. Você bem disse, né, Marcelo? É uma forma das empresas, né, dessas empresas mudarem a posição delas, a posição competitiva delas, ou seja, uma estratégia que elas adotam, né, de fortalecimento de mercado, né? Sem dúvida, isso é uma estratégia, uma ferramenta, como eu falei, o M&A, as fusões e aquisições, essa iniciativa de adquirir companhias do lado do comprador é uma estratégia para se fortalecer. Novamente, hoje é uma parte muito importante que você tem, são essas companhias grandes e médias que adquirem empresas em outros segmentos e principalmente na área de tecnologia para fortalecer suas ferramentas, sua estrutura de inovação, trazendo novos produtos, novas possibilidades para oferecer para o cliente, uma experiência melhor para oferecer ao cliente ou ao consumidor. Então, nesse sentido, a gente tem visto, por exemplo, empresas na área de saúde, que é uma área, uma indústria que a gente faz a cobertura de perto e também faz bastante, está presente em muitos negócios nessa área. A gente acaba verificando algumas situações onde a empresa de hospitais, por exemplo, uma grande conglomerado de hospitais, faz aquisição de uma plataforma de tecnologia, por exemplo, de medicina à distância. Então, que na verdade é o tipo da transação que há alguns anos atrás você não via com muita frequência. Hoje já é bastante mais realizado. Marcelo, como é que fica o valuation da empresa, né? Como avaliar o preço de venda dela? Olha, o valuation da empresa é um dos aspectos importantes numa transação, por razões óbvias. Muitas vezes a partir do valuation que se baseia a definição de preço numa transação, tanto do ponto de vista do vendedor, mas também do ponto de vista do comprador. O valuation é um processo técnico de construção que parte vamos dizer, a principal metodologia ela acaba seguindo, vamos dizer assim, a visão de resultado que essa companhia pode dar no futuro. Em geral, quando você faz a aquisição de uma companhia, você está comprando os benefícios que essa companhia pode trazer para você ou para a sua companhia no futuro. O valuation ele é um exercício para você construir planos de negócio, cenários de crescimento ou de desenvolvimento dessa companhia no futuro e traduzir isso em projeções financeiras e, consequentemente, num valor de companhia. Tá? A metodologia mais utilizada para isso chama-se fluxo de caixa descontado, mas o que basicamente é você conseguir projetar os rendimentos, os benefícios que o comprador, o dono da companhia, os acionistas vão usufruir
a partir vamos dizer assim, do que esta companhia que você está comprando ou do que você está vendendo vai produzir no futuro. Obviamente que existe uma certa subjetividade nesse processo, e isso tudo sempre depende do olhar. Então, o olhar do vendedor, o olhar do comprador, mas via de regra você tem aí metodologias bastante usuais que avaliam companhias privadas, companhias públicas, companhias listadas, praticamente com a mesma forma de avaliar, premissas diferentes, cenários diferentes, mas com uma mesma forma de avaliar. A gente tem na Crow um time, por exemplo, que realiza aí 60, 70 avaliações por ano, sejam elas dentro de um processo de M&A, um processo de fusões e aquisições, ou individualmente por uma série de motivos. A gente faz isso, o time especialista que faz isso o tempo inteiro. E falando um pouquinho mais dessa atuação do Grupo Crow, Marcelo, eu queria que você trouxesse aqui como é que se dá esse trabalho dos especialistas do grupo com relação a esse ambiente de negócio, de fusão, de reestruturação, de aquisição. Olha, nós somos um grupo de auditoria e consultoria, e na área de consultoria, vamos dizer assim, a gente tem aí um time bastante importante que se envolve em todas as fases de uma transação. Nós, via de regra, vamos dizer, na maioria das vezes nós estamos assessorando os vendedores, tá? Mas também temos um relacionamento bastante grande com compradores. A gente tem times que ajudam a preparar, desde times que ajudam a preparar a companhia na parte da contabilidade, ou que podem, por exemplo, olhar fazer uma revisão se as obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, se a contabilidade, a parte de finanças está ok, para saber se a empresa está preparada. E a gente também tem um time que faz a avaliação dessas companhias para saber quanto elas valem. Nós temos um time que trabalha, um outro time que trabalha para fazer as diligências do lado do comprador. Então, trabalhamos muito para compradores de médio e grande porte em diversos segmentos para ajudá-los nesse processo, após ter colocado uma proposta, no processo de investigação dessas companhias, para saber se elas estão em ordem, se elas têm se existe algum tipo de contingência, algum problema que não foi identificado. E a gente tem um time, que é o time que eu lidero, que faz o trabalho, essa assessoria, vamos dizer assim, de conduzir a negociação. Primeiro, preparar essa negociação, seja do lado do comprador, seja do lado do vendedor, obviamente que nunca do mesmo lado, mas a gente principalmente ajuda vendedores a se preparar a companhia, pensar numa estratégia e conduzir todo esse processo até buscar os compradores, desenvolver a negociação, negociar termos da transação, acompanhar a diligência até que esse vendedor tenha concluído a transação, liquidado e tenha recebido o dinheiro dele no banco dele. Perfeito. O nosso tempo está acabando, Marcelo, mas eu queria que você deixasse aqui uma dica bem rápida para o empreendedor, caso ele pense aí em uma fusão, em uma aquisição, ou até mesmo em uma reestruturação da empresa. O que é que ele deve ficar atento? Olha, eu acho que, primeiramente, acima de tudo, você entrar num processo onde você vai vender sua companhia ou mesmo vai comprar uma companhia, eu diria mais para o lado do vendedor, é fundamental se preparar para fazer isso. Tá? A gente vê muitas situações, a gente acompanha, obviamente, muitas transações, a gente participa de muitas transações, e a gente vê quando o vendedor não está preparado, e eu diria que isso também serve para o comprador, ele não está preparado para ir a mercado e muitas vezes mal assessorado, o que vai acontecer é que ele vai deixar um pedaço do potencial de valor da companhia de fora da transação que ele vai concluir, eventualmente. A gente acha que a nossa visão é que
esse processo de preparação, que muitas vezes passa por olhar se a empresa está em ordem, fazer um valuation, discutir quem seriam os compradores, por exemplo, é fundamental para qualquer iniciativa de venda. E do lado da compra, também eu diria que o comprador deveria se discutir claramente os objetivos e o porquê ele vai fazer aquisições, e aí mapear de uma forma muito adequada o mercado e o tipo de empresa que ele vai buscar. Então, a preparação para nós é fundamental. Obviamente que toda a condução acaba sendo algo que adiciona muito valor para esse processo, e eu diria que, obviamente, a gente trabalha com isso, mas eu diria que ser bem assessorado numa transação é fundamental. Perfeito, Marcelo Tomasi, dicas importantíssimas aqui para o nosso empreendedor, para quem está nos assistindo. Ele que é o sócio de finanças corporativas do grupo Crowe Macro. Quero aqui agradecer imensamente sua participação conosco nesse bate-papo, nessa entrevista especial aqui no Canal Empreender. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição de quem quiser interagir. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.